Fala galera, boa tarde. Estou de volta aí antes do término, da rodada dos times carioca para trazer uma notícia importante, né? Na verdade, todo mundo já está sabendo, né? Mas da minha opinião, principalmente, sobre o pedido de demissão do Renato Gaúcho após a desclassificação na Sul-Americana contra o Lanús. Então, eu já vim meio que fazendo umas críticas aqui ao treinador Renato Gaúcho. O motivo dele pedir para sair, né, como ele disse na coletiva, é por causa dos gênios, né, da internet, pessoal da rede social, influenciadores, enfim, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que quem trabalha nesse meio como treinador, ele tem que saber ouvir, tem que saber aturar isso, entendeu? Tô cansado, vou pedir para sair, aí larga o barco aí no meio do caminho. Não acho decente essa atitude do treinador. Eu acho que ele podia ser mais sincero. Muitos influenciadores, torcedores, jornalistas fizeram críticas pertinentes. O Fluminense pós a Copa do Mundo de Clubes, apesar de alguns resultados positivos, né, como as classificações que vinha acontecendo, Copa do Brasil, Sul-Americana, o time não traduzia isso dentro de campo. O resultado vinha, mas o time não estava desenvolvendo dentro de campo. Ou era gol cagado, ou era vitórias sofridas no sufoco. Poucas partidas foram que o Fluminense, assim, vamos dizer assim, jogou muito bem. A maioria dessas vitórias foi, assim, de raspão. Então a torcida tem que cobrar. Ele fala muito desses gênios da internet, eu não sei o que de fato ele está falando, mas muitos desses gênios da internet, influenciadores, o que for, tem muitos aí que são jornalistas, formados em jornalismo também, e tem muitos que, antes de tudo, são tricolores, são torcedores do Fluminense. Então, tipo assim, cara, a torcida é o maior patrimônio do clube. Então, assim, a torcida tem o direito de criticar. A torcida paga o ingresso, tem o direito de xingar lá na arquibancada. Claro, só não pode partir para agressão, aí ameaçar, mas xingar, criticar, falar mal, cara, a torcida tem total direito de fazer isso, como jornalistas fazem na televisão, seja no YouTube. Cara, cada um tem sua opinião, basta o treinador digerir isso. Tudo bem não concordar, mas pedir para sair por causa desse motivo. Aí eu vi um vídeo há pouco tempo do Leandro Dias, se eu não me engano, fala também de futebol e foca no Fluminense. Concordei com ele, eu acho que o Renato Gaúcho não tinha mais fardo, mais saco para aguentar esse bombardeio. Mas assim, vou mais além. Qual que era a desculpa, o mesmo assunto pós-jogos nas coletivas? Estamos jogando de 3 em 3 dias, estamos em 3 competições simultaneamente. Copa do Brasil agora era só em dezembro. Sul-Americana não vai ter mais. Então ele vai ter só o brasileiro, teria, né? Só o brasileiro até dezembro. Se perdesse, qual seria a desculpa na coletiva? Então, assim, eu acho que foi mais por isso, entendeu? Ele não ia conseguir extrair mais do time até a Copa do Brasil, porque todo mundo sabe que ele estava mantendo o brasileiro como segundo plano. Ele ia reanimar o time agora para o Brasileirão. Enfim, fora outras críticas que eu fazia, muita mexida no time, jogo a jogo, uma partida um jogador era relacionado, na outra já não era. Como aconteceu agora, o Lescano e o Lavega foram elogiados contra o Vitória e ele não levou, nem relacionou para a Sul-Americana. Assim, isso não foi só agora, acontece muito, acontece direto. Soteldo, contratação que ele pediu, acho que foi uma das únicas contratações que ele pediu. Ele não escalou ontem por causa da torcida. Cadê a sua convicção? Se ele acha que o cara é bom, é titular da seleção venezuelana, por que não colocou para jogar? Por causa da torcida?
Então ele é um técnico sem convicção. É o que ele fala, que a gente não conhece o dia a dia, o treinamento, mas eu te pergunto, ele sempre elogia o Soteldo, por que não colocou ele então no jogo de ontem? E a minha crítica sempre foi, a principal era o meio de campo. O Fluminense precisa jogar com um meio articulador. E jogou ontem, no primeiro tempo. Ele montou o time certo para jogar. Os 11 que começaram, vamos dizer assim, tirando o Everaldo, eram os melhores, as melhores opções. Só que chega no final do primeiro tempo, ele tira o Hércules, que estava bem na partida, diz ele, aí a gente não tem acesso, né? Não podia se manter nem em pé, teve que colocar gelo, estava muito cansado, por isso que tirou ele. Aí outra coisa que é sem convicção, quem é o jogador que ele mais colocava para jogar? Lima, que é um volante, mais um volante que chega mais na área. Aí ele coloca quem? Otávio. Por mais que ele estava bem antes da lesão, ele vem de uma lesão assim muito, muito pesada, né? E bota num jogo de fogo, né? Um jogo mata-mata. Jogo decisivo para o Fluminense. Então já quebrou o time aí, né? Querendo ou não, recuou o time, que o Otávio é aquele volante que fica mais na frente da zaga. É um cabeça de área, vamos dizer assim. E o Hércules não, era um cara que chega na área toda hora, chega na frente, dá bons passes. Aí eu te pergunto, cadê o Lima, que ele vivia escalando direto, não colocou agora? Aí ele vai falar que é isso que é os intelectuais da internet falando. Mas não, é grande parte do jornalista, todo mundo fez essa crítica. Por que não Lima, que é sempre colocado? Aí colocou o Otávio, que vem de uma lesão. Depois ele tira o Lúcio, o Acosta, e expõe o time todo, né? Coloca o John Kennedy, coloca o Keno, depois coloca o Riquelme no lugar do Canóbio, o time fica muito exposto, e sem o meio de criação, quem vai criar o jogo? Quem vai criar o jogo nesse time aí? Jogando com o Martinelli, que aí sim, eu acho que o Martinelli já estava cansado. Ele tirou no primeiro jogo achando que ele estava cansado e não estava, e agora não tirou. Para mim, ele estava cansado. Já no final vamos colocar assim, na metade do segundo tempo em diante, já estava super desgastado. Então, assim, eu não consigo entender as substituições que ele fez. Escalou o time bem, exceto o Everaldo. Ele até tirou depois, colocou o Cano. Mas, assim, infelizmente não deu para entender muita dele, essa desculpa que ele deu. Eu acho que todo treinador... Que treinador nunca ouviu a torcida chamar de burro? Que treinador nunca... Houve esse desgaste também em coletivas de perguntas e... enfim, ele fala, né, querendo saber mais que ele, que tá ali no dia a dia. Mas, pô, até o Abel Ferreira do Palmeiras ouviu crítica pra caramba e tá lá até hoje, entendeu? Então, assim, não dá para entender. Mas eu acho que, no fim, foi até bom, porque desde a saída da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense não vem jogando bem, eu já falei aqui. Teve a crise logo após a Copa do Mundo, acho que foi 4 derrotas seguidas, 5 com a do Chelsea na Copa do Mundo. Então o time vinha com desgaste já aí. Depois contra o Internacional na Copa do Brasil, que conseguiu a vitória, conseguiu classificar. Aí deu um reânimo no time, o reânimo no cargo dele ali, porque estava assim balançado. Mas como ele conseguiu essas projeções, essas classificações nas Copas, se manteve no cargo. Mas aí ele viu essa desclassificação, viu que não tinha de onde tirar mais motivação num time onde ia disputar só o Brasileiro, a Copa do Brasil só lá em dezembro. Não teria aquelas desculpas na ponta da língua de jogos de 3 em 3 dias. Eu acho que foi isso. Por isso, o real motivo de ele ter saído. Eu esperei um tempinho a mais, né, para estar fazendo esse vídeo, pensando que viria já uma contratação de um novo técnico, mas ainda não, nada feito, só boatos. No final vai ser Marcão mesmo domingo contra o Botafogo, né, o clássico aí, clássico vovô. Acho que Thiago Silva, pela experiência, vai dar muito pitaco ali, talvez ajude, né, o comando técnico aí com o Marcão, mesmo dentro de campo.
se ele vier jogar, né? E eu vi, saiu na internet também que o primeiro nome cotado era do Cuca. Até pouco tempo, eu achava ele dos técnicos mais antigos, talvez o que dava para extrair alguma coisa ainda. Mas esses dois últimos trabalhos dele, saindo no meio do trabalho, eu não sei, eu já perdi as esperanças também nele, né? E tantas negativas que ele já deu pro Fluminense. Teve uma passagem marcante aí, né? Acho que foi na saída do Renato, se eu não me engano, né? 2008. Pouco depois, em 2009, tirou o Fluminense aí do sofrimento da zona de rebaixamento. Fez uma bela campanha aí com o Fluminense. Mas depois disso, teve a oportunidade de voltar, ele disse não. Não sei se agora ele diria sim, né? Outro nome que eu vi aí, mas uns falam que é para técnico, eu acho que é para diretor técnico, né? O Abel Braga. Também eu acho um retrocesso, não precisa, entendeu? Acho que chegou a hora de investir em algo diferente, um cara de fora, sim, um gringo. É ano de eleição, é ano de uma possível SAF. Eu acho que o Mário Bittencourt tem que mudar a sua visão aí e buscar sim um gringo. Talvez o nome mais fácil aí, dando sopa, é o Zubeldia, que estava há pouco tempo no São Paulo, mas eu também acho que não é um bom nome. Tem que arriscar mais ainda, ver um cara aí de fora, um estrangeiro mesmo, para chegar com novas ideias aqui no Fluminense e mudar um pouco, sair desse arroz com feijão, sempre os mesmos treinadores. Mas assim, isso é o que eu penso e eu acho que a maioria da torcida queria também, né? Um técnico estrangeiro, um técnico de fora, ideias novas. Mas a expectativa é o quê? É Roger Machado, Odair Helmas, na segunda divisão. Você acha que o Mário, se fazer assim, instalar de Deus, o Odair não aceita o Fluminense? Não sei, apesar de ele estava no meio da tabela da Série B, já deu uma levantada, né? Tá brigando lá entre os quatro. Tá em quinto, se eu não me engano, no Atlético Paranaense. Tá quase ali entre as quatro primeiras posições, né? Que volta para a Série A. Mas será que se o Fluminense não oferecer ali a oportunidade de ele retornar para o clube, ele não volta? Então, assim, infelizmente é essa expectativa. Mas, tomara que não. Eu penso assim, como a maioria dos tricolores, precisa de um cara diferente, um cara para mudar aí o time. Eu vejo que muitos da mídia falam que o time do Fluminense não é bom, que é ruim. Uns protegendo o Renato, falando que ele está fazendo um ótimo trabalho, que ele realmente estava cansado, que não sei o que. Eu acho que não. Eu acho que ele dava para extrair um pouco melhor desse time. Claro, não é o melhor, não é top 3, não é top 5, mas dá para fazer um trabalho melhor que ele vinha fazendo. Então é isso, é buscar um treinador que entenda aí essa filosofia do Fluminense. Ainda resta uma briga pelo título da Copa do Brasil, tem chances, por que não? Vejo os quatro times que estão na semifinal com condições de brigar. É claro que o Cruzeiro talvez um pouquinho na frente pelo momento, mas é mata-mata, então tudo pode acontecer. Aí o Renato Gaúcho sai do Fluminense e deixou a bomba lá do Soteldo e é isso, né? Vamos ver o que acontece aí com o Fluminense nos próximos dias. Agora sim, eu retorno aí na sexta-feira, provavelmente, para fazer um pós-jogo aí do jogo de hoje, né? Tem o Vasco e o Bahia, Grêmio e Botafogo às 19h30, rodada atrasada do Brasileiro. E amanhã, Flamengo e Estudiantes na Libertadores, lá na Argentina, às 21h30. Se eu não voltar na sexta, domingo, eu volto aí com mais um vídeo pro canal. Valeu, tamo junto, forte abraço.